Shalom a todos e a todas. Hoje eu vou falar sobre uma figura que eu admiro muito, que é o Martin Buber, e especificamente sobre um livreto bem pequenininho que ele escreveu, chamado A Nova Comunidade. E esse livro me chama muito a atenção, uma certa forma, dessa visão de Buber, que é uma visão, pode dizer, até profética, visionária. Porque, de um lado, ele criticava muito a estrutura da sociedade em geral, né, a sociedade que ele viveu na Europa, como uma sociedade assim, muito grande, e também ele tinha uma crítica à democracia, no sentido que a democracia representativa, as pessoas se elegiam e, logicamente, perdiam o compromisso direto com os objetivos da população. E nesse livro ele vai propor algo assim muito interessante, chamado a Nova Comunidade. Ele vai propor, de uma certa forma, se pode dizer até utópica, que essas pequenas comunidades, na cidade e no campo, elas deveriam ser totalmente autônomas e independentes para gerar todas as suas necessidades. E a função do Estado seria apoiar o desenvolvimento dessas pequenas comunidades. Imaginar algo assim, por exemplo, mesmo uma cidade grande, né? Que você tem os bairros deveriam se autogerir. Ele fala muito mais no livro da organização, da estrutura da vida comunitária. Ele não entra muito nessa questão da vida econômica de cada um, mas da estrutura comunitária é muito importante no pensamento do Buber. Ele não ele tem sim, ele vem ter uma influência muito grande de ideias socialistas, mas é muito interessante que ele já fala no seu período do conceito do socialismo democrático, um socialismo, se pode dizer, um socialismo humanista. E eu conto isso porque Buber ele vai fugir da Alemanha em 1938, quando ele é perseguido, logicamente como judeu, e chega em Israel e vai se integrar na Universidade de Jerusalém, antes da própria criação do Estado de Israel. E ele vai ser assim uma das figuras muito importante, inclusive, no desempenho dessa necessidade de criar um diálogo entre árabes e judeus. Isso antes da gente já falar do conflito que nós falamos hoje, ele já previa que a criação do Estado de Israel haveria uma grande probabilidade de haver grandes conflitos. E ele cria, inclusive, um movimento chamado Brit HaShalom, que era uma associação de intelectuais de esquerdas, muito ligado ao antigo partido do Mapam, que era o Partido Sionista Socialista Operário de Israel, que tinha esse intuito do diálogo entre árabes e judeus. E o interessante é que Buber vai influenciar muitíssimo, sem ele saber, né, no que é o kibbutz hoje em dia, se pode dizer assim. O movimento kibutziano, ele é uma das poucas sociedades que conseguiram superar a crise que as estruturas socialistas do mundo tiveram um impacto com a globalização e com a nova economia, que é a economia global. O kibbutz não só vai conseguir se adaptar, de um lado ele é altamente competitivo no mercado, lá de fora, mas dentro da sua estrutura comunitária ele é altamente solidário. E isso me faz me lembrar muito do que eu li sobre Buber, que ele escreveu isso há muito tempo, que de uma certa forma ele não pensou nisso, né, ou não usou esse nome, mas ele antecipou a todos aqueles que escreveram e continuam a escrever sobre a economia solidária, como, por exemplo, Luiz Razeto do Chile, ou Paul Singer no Brasil, que eram grandes pensadores da economia solidária, que falavam da teoria da economia solidária. De certa forma, Buber conseguiu antecipar todos esses pensamentos. E o que é interessante é que o kibbutz de hoje é uma prática dessa economia solidária. Como eu falei, a gente, de um lado, ele é altamente competitivo, do outro lado, ele sabe usar
o poder do cooperativismo para competir no mercado. Ele dá a possibilidade de seus membros da livre iniciativa privada, de as pessoas renderem riqueza, mas existem dentro do kibbutz reguladores, como, por exemplo, cada um tem sua casa, né? Todo mundo tem o direito à casa, mas ninguém tem mais do que uma casa, por exemplo. Ou um outro regulador, que todo mundo ele é o dono dos meios de produção. Quer dizer, se a fábrica do meu kibbutz, no final do ano, ela dá um bom rendimento, todos os membros de forma igual ganham um bônus dessa fábrica, ou da agricultura, ou do que for. E fora isso, as pessoas pagam um imposto, que é um imposto que não tem nada a ver com o governo, chamado rede social, ou rede de seguro, na qual se paga em função do seu rendimento financeiro. Logicamente, quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha um salário mínimo em Israel não vai pagar nada. Quem ganha um shekel a mais do salário mínimo começa a pagar o mínimo. E essa caixa ela vai resolver todos os problemas que o Estado em Israel não tem a possibilidade de resolver. E a gente vai garantir também não só uma comunidade mais igualitária e, de outro lado, uma vida comunitária muito rica, muito próspera, no sentido de uma vida cultural, uma vida judaica, onde nós comemoramos e fazemos todas as festividades judaicas e os Hagim. E a coisa mais importante, existe um conceito fortíssimo numa sociedade kibutziana, na nova sociedade kibutziana, que é Arev Ze Lezer, quer dizer, a responsabilidade um pelo outro. E é incrível, eu li esse pequeno livreto do Buber e me fez pensar no kibbutz de hoje, que ele, sem saber, porque ele não teve a possibilidade de viver, se tornou uma realidade. Então, acho que pode ser um bom exemplo e uma boa reflexão para todos nós. Um grande abraço.